Oi, gente, vamos conversar sobre hormônios vegetais hoje. Bora lá? Primeiro, o que são hormônios vegetais? São substâncias que são produzidas em certas regiões da planta e aí vão agir como inibidores ou estimuladores de processos fisiológicos, certo? Então, o hormônio sempre tem um ponto onde ele é produzido e ele tem células-alvo ou órgãos-alvo, onde ele vai atuar inibindo ou estimulando alguma coisa. Então, basicamente, um hormônio é uma substância de comunicação, certo? Vamos dar um overview aqui dos hormônios vegetais. A gente tem na floração giberelinas que vão atuar na formação das partes florais. A gente tem também as giberelinas atuando na quebra da dormência das gemas laterais. E também temos ácido abscísico atuando na dormência das gemas. Para a formação de fruto e semente, quem vai atuar é giberelina e auxina. Especialmente a auxina na parte de desenvolver a parede do ovário para formar o fruto. Amadurecimento de fruto e queda de folha. Senescência de folha é a mesma coisa que queda, o descarte das folhas por envelhecimento. Quem atua é o etileno e também um pouco a auxina. Queda de fruto e folha, etileno e auxina, então senescência, né? Dormência de semente, quem atua é o ácido abscísico, ele impede que a semente germine antes da hora. Então, ter ácido abscísico embebido no tegumento da semente impede que a semente germine. Quem atua na germinação são as giberelinas, decorrentes da hidratação da semente. Vão ser ativadas por causa da hidratação. Quem atua no crescimento da planta é citocinina, que estimula a proliferação celular, giberelina e auxina, que estimulam alongamento das células, e aí fechou o ciclo de vida das plantinhas. Certo? Então a gente teve uma visão geral aí, e a gente vai conversar agora sobre cada um dos hormônios, sendo que as auxinas vão ser aprofundadas na próxima aula. Então, vamos lá. Auxina, gente, o que é uma auxina? Uma auxina é um hormônio produzido no ápice da planta, nas gemas apicais, e que vai ter uma funções várias, na verdade. Então, ela estimula alongamento celular, ela inibe o crescimento das gemas laterais, portanto, faz a planta crescer mais em comprimento do que em ramificação. Ela também orienta o crescimento do vegetal em relação à orientação do solo e também à iluminação. E ela também atua na formação dos frutos. Certo? Então aqui, ó, coleóptilo, que é o primeiro brotinho das plantas monocotiledôneas, a direção para onde ele vai crescer é orientada pela auxina. E também as raízes, logo que germina a semente, tem o crescimento orientado pelas concentrações diferentes de auxina nas partes da raiz. O que mais? A auxina faz a parede do ovário desenvolver e formar o carpo, o fruto. Tudo bem? Então, o aumento da concentração de auxina na parede do ovário vai provocar a formação do fruto carnoso ou do fruto seco. O que mais que ela faz? Ela faz a formação, provoca, né, a formação de frutos partenocárpicos, ou seja, se a concentração de auxina na flor é muito alta, acima do esperado para aquela espécie, o que vai acontecer é que a parede do ovário vai começar a se desenvolver e originar o fruto antes que ocorra a fecundação, antes que ocorra a formação das sementes. É o que acontece, por exemplo, no caso da banana que a gente come. Certo? O que mais? Ela atua na formação de raízes adventícias, ou seja, aquelas raízes que saem de partes da planta que não são o sistema radicular. E ela também atua na orientação do crescimento. Então, o crescimento do caule na direção oposta do solo, da raiz na direção do solo, ou do caule na direção da luz e da raiz na direção oposta à luz, como a gente está observando nessas imagenzinhas aqui embaixo, ó. Plantinhas que ficam tortinhas,
por causa da orientação da gravidade ou da iluminação, acontece isso por ação da auxina. Certo? Depois a gente vai aprofundar bastante, vai falar sobre a descoberta dela e tudo mais. Giberelinas. Gente, as giberelinas, elas iniciam o processo de floração, então elas estimulam a formação das partes florais. E elas também estimulam a formação de sementes. E além disso, elas também estimulam o crescimento da planta. Tanto um pouco de estimulação de proliferação, como também estimulação de alongamento das células aí, então prolongamento do caule ou da raiz. Certo? Citocinina. As citocinas são produzidas na gema apical e são transportadas pelo xilema. Elas vão estimular a meiose, ou seja, a formação de gametas ou de esporos, né, no caso dos esporófitos, e vão retardar o envelhecimento das folhas, ou seja, elas prolongam a duração da vida da folha. Elas, na verdade, a citocinina é considerada um hormônio juvenil, digamos assim. Então, ela preserva a juventude das partes florais. Tudo bem? E ela também atua na quebra da dormência das sementes. Ácido abscísico. O ácido abscísico, gente, é relacionado a condições de estresse. Então, em situações de falta de água ou de temperatura baixa, aumenta a concentração de ácido abscísico e, consequentemente, ele atua aí provocando o fechamento dos estômatos, certo? Isso vai preservar a água e vai evitar que a planta também sofra com queimaduras de geada e coisas assim. O que mais? Ele inibe a germinação da semente. Então, o tegumento da semente, estando embebido com ácido abscísico, vai impedir que a semente germine. A partir do momento que o tegumento é hidratado, o que vai acontecer? Ele vai ficar diluído. Então, consequentemente, a concentração vai diminuir proporcionalmente. E aí, o que vai acontecer? Isso vai quando a concentração ficar baixa o suficiente, vai deixar de inibir a germinação e aí a semente germina quando ela está hidratada por causa disso, por causa da diminuição da concentração proporcional do ácido abscísico, por causa da hidratação dos tecidos periféricos da semente. Certo? Beleza. Etileno. Gente, o etileno, ele é um hormônio gasoso. Então, ele é liberado pela própria planta e o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a acidez da planta, do fruto, por exemplo, vai fazer o amido virar açúcar, então vai adoçar o fruto, vai fazer as clorofilas serem convertidas em antocianinas, então vai deixar o fruto com uma coloração mais atrativa, mais interessante, diferente das folhas verdes. Ele vai transformar vai ativar, né, as enzimas que transformam as pectina insolúvel em pectina solúvel, que é uma pectina que tem um valor nutricional. E também ele vai ativar as enzimas que transformam moléculas grandes em moléculas menores que vão liberar o aroma característico da fruta. Ou seja, o que ele faz? Ele provoca amadurecimento da fruta. Tudo bem? Além disso, ele também atua na senescência foliar, ou seja, quando a concentração de auxina na folha é menor do que a concentração de auxina no caule, o etileno vai estimular a formação de anéis de senescência, anéis de queda da folha. Vai provocar a fragilização das paredes e aí, consequentemente, essa folha vai perdendo capacidade de transporte nos vasos condutores do pecíolo dela, do cabinho, e aí, consequentemente, ela cai. Então, a concentração alta de etileno acontece, por exemplo, no outono, e isso vai provocar, então, a queda, perda de uma parte das folhas ou perda total das folhas na época de outono e de inverno na vegetação. Certo?
Então, hormônios vegetais foi um apanhado geral isso daí. E aí o que a gente tem para conversar mais detalhadamente sobre a auxina, a gente vai ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!